Fala pessoal, Rani aqui novamente para trazer mais um vídeo para vocês. E dessa vez, galera, é testando aqui os jogos do Sonic no meu PC novo. Finalmente larguei a Intel HD Graphics 4000. Bem-vindo Intel UHD 730. Será que esse PC novo aqui, ele consegue rodar os jogos do Sonic? Porque a Intel UHD, ela é forte, mas não é tão forte quanto a Vega. Então eu vou testar os jogos do Sonic aqui nesse meu PC novo e ver no que dá, né? Porque muita gente fala assim, ah, Rani, mas é só deixar na resolução no HD, tudo no baixo. Mas tem jogo que não dá pra você deixar exatamente no baixo, porque não existe configuração gráfica. Exatamente, você sabia disso aí? Não sabia, né? Tem jogo que vamos ter que testar no gráfico máximo, infelizmente, né? Ou felizmente, né, que serve também de comparação, mas enfim. Se a Intel UHD roda, a Vega também roda, entendeu? E é o seguinte, eu fiz a pergunta para vocês na comunidade, perguntando quais jogos do Sonic vocês querem que teste, e o Sonic Frontiers ganhou de lavada, né? Mas eu vou testar todos os jogos do Sonic atuais, assim, ou jogos pesados, né? Que o Sonic Generations é antigo já, né? Mas eu vou testar do Sonic Generations até o Sonic Frontiers, tá? E dá pra vocês terem uma noção, se roda bem, se não roda bem, enfim. Eu montei esse PC aqui. Não foi exatamente esse processador, foi o 11400. Só que o 11400 ele não tem mais no estoque. Muita gente comprou na Black Friday. Inclusive eu também comprei na Black Friday. Mas foi assim, essa foi a configuração de PC que eu montei, ó. Tirando o processador, tá? E a fonte. Mas é o mesmo preço praticamente, tá? Aqui. É só isso. Por que só isso? O HD eu não coloquei porque eu já tenho meu próprio HD. Então, às vezes, se você quer baratear e quer comprar separadamente, você pode fazer dessa forma aqui, tá? E muita gente fala, para comprar uma placa de vídeo ou no AliExpress ou em algum site aqui do Brasil aqui, é o seguinte, você já gastou 3 mil reais já. Você já gastou uns 3 mil reais, né? E aí você tem que gastar mais uma placa de vídeo, viu, gente? Não dá não, é muito dinheiro. Eu comprei um monitor também novo, né? Porque o meu monitor estragou. Aí foi mais 1.000 reais. Eu gastei praticamente um PlayStation 5, né? Aí tem que vir comprar uma placa de vídeo, viu? Não dá certo não. E meu celular tá pitando. Cala a boca, acordo! Então é o seguinte, vamos testar os jogos do Sonic aqui. Começando pelo Sonic Generation, né? Mas antes de mais nada, eu gostaria de pedir aquele like pra quem apoia esse canal. E quem não é inscrito, inscreva-se e ativa o sininho, pô. Seja bem-vindo, meus queridos inscritos. E é o seguinte, hein? Esse vídeo dá trabalho, hein? Apoia o Runner aí, dá like aí, compartilha com os amigos aí, que deve ajudar todo mundo que quer montar um PC e não tem dinheiro pra comprar uma placa de vídeo. Tanto na AliExpress, tanto em algum outro lugar, tá? Porque bom, é caro, né? Todo mundo que saca 3 mil reais, pelo amor de Deus. Vamos pro teste então? Vamos começar com o Sonic Generations em primeira mão, porque ele é o jogo mais antigo entre os outros jogos do Sonic, né? Então, seguindo nessa ordem aqui, do mais antigo para o mais novo. Já vou explicar para vocês sobre o MC Afterburner ali, que é as informações ali em cima, né? O jogo tá rodando na resolução em HD, no gráfico no baixo e o anti-aliasing ligado, tá? Para não ficar aquelas bordas meio chatas ali no Sonic. Apesar que o FXA não é o melhor resultado, né? Às vezes fica bom, às vezes fica meio ruim, mas enfim. O MC Afterburner ali, ó, tá vendo a Intel UHD? Ali é 77%, 67%. É o uso da Intel UHD. Quanto maior é melhor, né? Ele tá utilizando o processamento, né, da Intel UHD. Mas tá bem tranquilo, tá bem suave até. Por enquanto nessa área que tá bem suave, não tá utilizando tanta potência assim da Intel UHD. E ali é a memória de vídeo, tá usando 689, 690 de memória de vídeo. E ali temos o Intel Core i5 11400, que é o meu processador. A temperatura dele tá 77 graus, 78, normal. O uso dele tá de 46%, 45%. E tá utilizando 3.788 MHz aproximadamente. E ali eu tenho dois pentes de 8 GB, 16 GB no total. Tá utilizando 7 GB e 334 MB. E o jogo tá a 60 FPS. Resumindo, é isso. A parte mais preocupante seria aumentar a temperatura do processador e aumentar o uso do processador, tá? Que aí se o uso do processador tiver alto, aí o processador tá morrendo. A GPU ali, no caso, a Intel UHD, tá 99%, isso é normal, tá? Ela tem que estar utilizando mesmo, tá? É normal disso aí. Vamos testar aqui? Ah lá.
Na Intel HD gravando aqui, ó. As pessoas falam, Runner, mas o jogo vai rodar bem com a Intel HD. Será, pessoal? A gente tem que testar, gente. Eu vou mostrar pra vocês isso aqui. Em primeira mão, se ficar 60 FPS, se dá algumas quedas ou não, ó. Que nem agora, ó. Tá dando algumas quedinhas aí, ó. Mas assim, se eu reclamar, eu estarei sendo muito exigente, né? Porque o jogo ele tá rodando muito bem, né? Ó, quem queria ver aqui o Sonic Generations rodando aqui, ó, tá rodando bem tranquilo, né? Ó, 60 frames, cai pra 55. Dá alguns stutters, mas acredito eu que isso é coisa do Sonic Generations mesmo, que o Sonic Generations ele é um jogo um pouco antigo, né? E ele por ser um jogo um pouquinho antigo, ele tem alguns probleminhas, né? Aqui, ó. Esse processador aqui, ó, ele tá nos 78 graus, 77. Ele é um processador meio quente, pessoal. Então, se vocês forem comprar um PC novo, claro, você pode jogar tranquilamente com esse cooler box dele aqui, tá? O cooler box dele não é ruim, mas também não é a melhor coisa do mundo. Eu recomendo você comprar um cooler box melhor. Mas dá pra jogar tranquilamente, tá? Ó, 78 graus é normal. Agora os processadores mais novos, aí você tem que comprar um mais novo que esse ainda. Aí é bom você checar, né, quantos graus ele aguenta, se precisa de cooler box, etc. Tranquilo, pessoal. Gostosinho de jogar, hein, o Sonic Generations, né? Muito bom, né? Olha isso aqui. Aprovado no teste, pessoal. O Sonic Generations ele é fácil de rodar, né? Bem tranquilinho rodar ele aqui. Bom, vamos para o próximo teste aqui. Agora começando com um dos melhores jogos do Sonic aqui, né? Um dos melhores spin-off, né, do Sonic. É o Sonic All-Stars Race Transformed. Sim, meus amigos, esse jogo é maravilhoso aqui, ele tudo de bom. Eu coloquei o jogo na resolução em HD. Não é Time Attack, não. É Single Race. Faz muito tempo que eu não jogo, faz muito tempo. Mas então, o Sonic All-Stars Race Transformed eu coloquei ele no gráfico normal. E deixei o jogo no gráfico normal. O jogo tá gráfico normal, com HD. Será que roda bem? Vamos ver. Esse aqui é interessante testar o normal, hein? Não tá no mínimo também, hein? 54 FPS. Nossa! Nossa! Ei! Temos que testar aqui a gameplay, aqui, o nível de divertimento. Ai! Vambora! Vambora! Deixa o safado pra trás! Nossa! Oh! Parece que cravou no 54, não desce nem sobe também? Chupa! Tá achando que eu sou ruim nesse jogo aqui? Eu sou quase ruim. Eu joguei muito esse jogo no modo online aqui, rapaz. Jogando com mais de 8 pessoas aqui. Foi sinistro quando jogava modo online esse jogo. Esse jogo eu cheguei até a platinar, pessoal. Pra vocês terem uma noção como o Runner que ele realmente joga mesmo. Se forem na Messi, vocês vão ver que eu platinei o jogo na moralzinha. Sem cheat nem nada, que tem muita gente que usa cheat, hein? Vocês podem ver lá, que pegou conquista no mesmo dia, no mesmo horário, todas as conquistas, tá ligado? Eu peguei certinho, demorei pra platinar esse jogo aqui. Nossa! Meu Deus do céu, o Runner joga demais, viu? Meu Deus do céu! Nossa, que gameplay! Que gameplay! Rodou bem, cara. 54 FPS não é ruim, não. E porque tava bem estável. Não tava descendo nem subindo. Ficou estável no 54. No normal, tá rodando bonito o jogo. Aí, ó. Achou que eu rodava tudo no baixo aí? Vamos pro próximo teste aí. Safados.
começando aqui agora o próximo teste com Sonic Lost World. O jogo tá na resolução em HD. Não deixei tela cheia. Grama, sombras, tá tudo ativado aqui. O jogo tá no máximo. Vamos dar uma olhada como que roda? Porque, tipo, muita gente fala assim, Runner, mas esse PC roda os negócios, mas tudo no baixo. Dá pra gente testar no máximo, gente. Eu sou meio louco, mas é pra gente testar mesmo, pô. Se não for pra testar, não tem graça, pô. Aí, resolução no HD e o jogo no máximo. 60 frames? Gente, o jogo tá no máximo, gente. Ah, não. Ah, não. Sonic Lost World agora que eu vou rezerar de novo. Ah, isso aqui, na resolução no HD, no máximo, tá gostosinho. Delicinha. Gente, se esse vídeo aqui eu não pegasse pra testar outros jogos do Sonic e testar só o Sonic Lost World, cara, eu testaria ainda em outras resoluções ainda. Mas como tem que testar outros jogos do Sonic e vocês não aguentam ver um vídeo muito grande, então eu tenho que testar esse aqui nessa resolução e só, né? Mas acho que eu vou fazer um outro vídeo aqui testando em outras resoluções esse jogo. E aqui o que o Sonic Lost World é lento aqui, rapaz. Aqui, ó. Aqui pra vocês aqui. Nossa! Aqui que ele é lento. Ó, isso aqui. Gameplay. Ai. Burro. Burro. Mas eu tô feliz. O jogo tá rodando bem. E esse jogo, ele é mal otimizado. Nossa, gameplay. Nossa! Nossa senhora, isso que é gameplay. Agora fiquei feliz no máximo, no HD. Tá rodando quase a mesma coisa no Nintendo Switch. No Nintendo Wii U. Esse foi mais do que aprovado, pessoal, também. Que nem o Sonic Jr. Tá muito gostosinho pra pegar pra jogar. Viu? Se vocês querem comprar um PC aí e não tem placa de vídeo, vocês podem jogar, cara. Aprovado, aprovadíssimo. Aqui temos o Sonic Forces. O Sonic Forces ele tá cravado nos 60 frames. O jogo tá tudo no baixo. Eu não sei se eu coloco no normal. Eu acho que o normal não vai dar bom não. Mas dá pra gente testar, né? Futuramente. Mas vamos dar uma olhada aqui. Vou deixar no baixo que o Forces ele já é um pouco mais pesado, né? Eu poderia testar no normal? Poderia. Dá pra eu testar sim. Mas eu vou deixar isso para um próximo teste. Vamos lá para Lost Valley. Vamos dar uma olhada como que esse jogo roda aqui, né? Que esse jogo é pesado. Vocês lembram quando tava rodando no meu PC lá, né? Tava dando 37 FPS. Deveras interessante. Deveras interessante, ainda mais que eu tô gravando aqui o jogo. Vocês lembram quando que eu rodava esse jogo aqui, gente? Rodava muito mal, cara. Olha, agora eu consigo rodar Sonic Force, mano. Nossa. Nossa, que delícia. Olha isso, Sonic Force agora eu consigo rodar. Nossa, agora vou zerar aí em menos de 3 horas. Nossa, ó, agora consigo rodar Sonic Force. Uou! Não peguei nada ali. Tô jogando como um louco aqui, né? O Sonic Force dá pra rodar sim. Se a pessoa quiser jogar o Sonic Force, até cravar no 30 FPS e colocar o jogo acho que no normal, o cara consegue rodar sim. Mas esse jogo ele é meio zoadinho, tá, pessoal? Porque como eu tô rodando em janela pra gravar o MS Afterburner, né? Porque o MS Afterburner ele não grava em tela cheia. O jogo ele fica estranho. Se eu coloco ele em tela cheia dá mais FPS, sabia? É muito louco esse jogo. O Sonic Force é meio louco. Mas rodou bem, é mais do que aprovado também. 37 FPS, às vezes sobe nos 50. Tá de bom tamanho. Infelizmente esse jogo é um pouquinho curto, né? Que você vê, ele não dura muito tempo, né? De fase. Mas rodou. Vamos pro próximo teste aqui. Olha só, hein, o jogo tá no médio, com anti-aliasing ativado. E na resolução em HD, hein? Vamos dar uma olhada como que esse jogo tá rodando no PC aqui. Sem placas de vídeo. Aqui.
Não, eu quero ir solo mesmo, tá? Não preciso não. Não preciso de ajuda não. Vamos dar uma olhada aqui. Ó, aqui, lembra que essa parte que chegava aqui, nossa, ficava muito lento, ó, mas foi pra 37, depois subiu pra 66 frames. Vamos dar uma olhada como tá rodando o jogo. Essa parte é interessante, pessoal, que essa parte de carregamento aqui, o PC, ele por alguma razão, ele começa a carregar muita coisa, não sei se é coisa do de novo, mas ele demora um pouquinho. Eu acho que eu vou ter que fazer um corte, não sei. Ah, até que não precisei não, até carregou um pouquinho rápido. O jogo tá no médio, hein? Nossa, o jogo tá no médio, mas o som é HD. Finalmente posso jogar o Team Sonic Race. Oh! Ei! Yes! Duvidaram da minha capacidade? Então muita gente fala assim, ah, você vai rodar tudo no máximo. Teve gente que comentou que vai rodar tudo no máximo, gente. Não é assim também não. Mas assim, tem capacidade para rodar em mais frames também. O PCzinho aqui, ele aguenta bem, ó. Olha essa área aqui, não sei o que acontece, que essa área é bem mais leve, né? Eu reparei quando tava testando com a Intel HD Graphics 4 também. Socorro! Toma, um cube na sua cara, eu... Oh. Toma o Shadow. Tchau, Shadow. Sheldon. Caraca, tá rodando bem, né? Tá no gráfico médio, numa resolução HD. Se a pessoa crava em 30 FPS, a pessoa joga tranquilamente também. Ou tentar deixar no mínimo pra rodar 60 FPS. Talvez, será que a gente consiga 60 FPS? Dá pra testar isso num próximo vídeo, hein? Testando esse jogo separadamente. Gostei, hein? Dá pra zerar o jogo, hein? Quem quiser jogar Team Sonic Race pode saber que o jogo roda no seu PC. Olha, tá utilizando quase 10 GB de memória RAM. É que não tem memória de vídeo, pessoal. É Intel HD, né? Intel HD tem 1 GB de memória de vídeo aqui. Ah, o bicho roubou meu item. Ô, devolve aí, ô! Safado! Cara safado roubou meu item. Eu reparei uma coisa nesse jogo, que quando você tá em primeiro, os inimigos começam a correr mais rápido. Os caras roubaram pra cima da gente aqui nesse jogo aqui. Os inimigos não são tão rápidos, mas se você ficar em primeiro lugar, aí eles começam a passar vocês. Vai, tenta me acertar aqui agora, eu tô com 3 cubes, mano. Agora 2, na verdade. Aí, ó, se vocês querem um PC sem placa de vídeo, que não tem dinheiro pra placa de vídeo, né, obviamente. Gente, tranquilamente, gente. Nossa senhora, que gameplay, eu jogo demais. Tá rodando bem no gráfico normal, tá bonitinho o jogo, no HD. Ah, eu rodava tudo no baixo, aí, ó, tudo no baixo aqui. Dá pra gente testar no alto também depois, hein? Dá pra gente fazer umas testadas aqui. Em primeiro, muito obrigado. Vamos pro próximo jogo. Agora tem que lembrar qual é o próximo jogo. Qual que será que é? Então, começando aqui com o Sonic Colors Ultimate aqui agora, né? Eu tô utilizando no HD, né? O jogo tá no HD. E o gráfico do jogo tá no máximo. Não tem como você mexer gráfico do jogo, tá? Aqui, ó. Não tem. Você tem o progresso do jogo. E é isso aí. Você vai rodar o jogo no máximo, tá? Então, já que a gente vai rodar o jogo no máximo, vamos dar uma olhada como que está rodando o jogo. E lembra daquele bug lá? Não é coisa da Intel HD Graphics, não. Eu acho que é coisa desse jogo mesmo. Esse jogo que ele é zoado, né? O jogo ele fica desse jeito aqui, né? Mas aqui, ó. O jogo, ele tá no HD, no gráfico máximo, né? Não tem como deixar no mínimo, como alguns falam. Ah, dá pra rodar todos os jogos no HD no mínimo. Mas esse aqui não tem como colocar no mínimo. Então, vamos dar uma olhada nele no máximo, ok? Esse jogo aqui mal otimizado, com bugs. Quer dizer, ele tá com bugs, ele tá um pouco estranho, né? Atualizou, mas a Sega tem que resolver alguns BO desse jogo ainda, né? E esperar carregar.
como esse jogo é pesado, né? Por que esse jogo é tão pesado? Olha lá. Tem que esperar, ó. Tá vendo que ele tá dando uns bugzinhos? Ele tá carregando, ó. Terminando de carregar. Ó. Terminando de carregar. Até que tá rodando bem, né? Eita, não. Ele é meio estranho, mas ele tá rodando bem. O problema é o port, que o jogo ele tem arquivos muito pesados, não sei porquê. Esse jogo ele é tão pesado quanto o Sonic Frontiers, o que não faz o menor sentido. O trabalho que os caras fizeram nesse jogo aqui, ó. É uma maravilha. Aliás, não foi nem culpa da Blind, na verdade, foi culpa da Sega. A Sega que apressa os caras pra lançar o jogo. O Takashi Iizuka já falou já que se tivesse mais tempo eles poderiam trabalhar melhor no jogo. E até o cara que fez o Sonic Origins trabalhou também no Sonic Mania. Falou que o problema foi a Sega, que a Sega é que não deixa os caras trabalhar, quer que o jogo lance rápido. Aí é um problema, né? Mas ó, depois que carrega, cara, ó, o jogo tá rodando tranquilo e o jogo tá no máximo, hein? O problema é esse MS Afterburner, que ele fica todo bugado, né? Com o jogo carregando aqui. O jogo fica carregando e fica dando esses bugs estranhos aqui. Bug de gente louca. Aqui, ó. Ó. Sonic Colors Ultimate, mais do que bom. Mais do que perfect. Ele rodou bem, gente. Tá mais do que provável. O jogo tá no máximo. O jogo tá no máximo. Aqui, ó. Legal o resultado. O resultado desse jogo ficou legal. Olha, tem uma conquista ali? É isso? Quebrei tudo. Aprovado o Sonic Colors. Infelizmente o jogo ele é meio bugado, tá? Então é uma coisa que a Sega tem que resolver. A Sega tem que atualizar esse jogo. Ele tá melhorzinho do que antes, mas ainda tá meio zoado. Ele pesa... ele tem o mesmo peso que o Sonic Frontiers. É sério isso mesmo. Ai, meu Deus do céu. Vamos pro próximo jogo. Bom, começando aqui com o Sonic Origins agora, que é de longe é o pior teste, porque esse jogo, eu entrei no jogo e o jogo crashou. É assim, eu entrei no jogo e o jogo crashou. E claro, né, não tem como você aumentar, diminuir gráfico. Você tem até um anti-aliasing que já está desativado, que é um filtro de suavização, mas eu deixei desativado, que eu não acho que fica muito bonito. E o jogo tá no HD, não tem como diminuir ou aumentar gráfico também. O jogo já vem com gráfico no máximo. Então esse menuzinho aqui, então, ele é um porre. Aqui, ó. Tá... Nossa senhora. Tá 20 de FPS. Eu vou testar o... Vou testar acho que o Sonic 3 mesmo. Não, vou iniciar o jogo aqui. O jogo tá 20 FPS a tela principal. Não é ruim, mas também não é agradável, sabe? Porque, tipo, 30 FPS que é bom. 30 FPS é bom. 60 é uma maravilha. Mas 20 é um negócio meio cabuloso, né? O jogo não roda normal, né? O sprites aqui, ele roda normal. Mas a tela principal, cara, aquele negócio lá, 20 FPS é um negócio meio triste. Mas, tipo, dá pra rodar sim, dá pra jogar sem problema. O problema é que quando você vai entrar no jogo pela primeira vez, o jogo crasha. Isso é uma coisa que não é legal, não. Ai, Sonic Origins, cara, você tinha tudo pra dar bom. A Sega conseguiu estragar o jogo. A Sega conseguiu, cara, é incrível como a Sega tem a capacidade de lascar um jogo. O jogo, ele tá pesado, o jogo de sprite, o jogo ele tá estranho. Vou esperar aqui a ceninha aqui acontecer. Porque é o seguinte, o jogo ele pesa, acho que ele pesa 8 GB, cara. Não é normal o jogo pesar 8 GB, só que aquela tela principal. O jogo ele tá com alguma coisa estranha, sabe? Você sabe que o jogo que ele não tá normal. O jogo pesar 8 GB, um jogo de Mega Drive, cara. E eu errei ali, ó. O jogo de Mega Drive pesar 8 GB. E o jogo pesando 8 GB,
ele vai e crasha também. O Sonic Frontiers ele não crasha, cara. Mas o Sonic Origins crasha. É o único jogo que crashou até agora. Ai, ai, ai. Eu acho que o Sonic Frontiers não vai crashar no PC aqui. Mas o Sonic Origins, viu? É triste o Sonic Origins. Vamos matar ele logo, Teirão. Sabe o que é isso? Ai, meu Deus do céu. Que pressa. Que até tá falando errado. Falando errado, jogando errado. Ai, esse... Ele roda normal, mas é um jogo que eu não recomendo comprar não. Se você quer comprar o Sonic Origins, viu? Menos por R$100. E ainda tem que comprar a versão Deluxe Edition ainda, pra ter os outros conteúdos aqui. Como que sai do jogo? Aqui, ó. Menu principal. Meu Deus do céu. Aqui eu vou mostrar só uma coisinha pra você aqui, ó. Olha. 19, 18 DPS. Você quer ir no museu? Você quer desbloquear algumas coisas? Você vai no museu aqui, ó. Dá pra mexer, é um pouquinho lento, mas dá pra mexer. Não é a pior coisa do mundo também. Eu vou mudar pra versão Premium ali, né? Que a gente pega e desbloqueia os negócios aqui, ó. Precisa de 5 moedas. Vamos desbloquear. Então você vai aqui, pode gastar sua moedinha aqui e desbloquear. Você me deu 100 moedinhas porque eu comprei na pré-venda. Então dá pra chegar aqui e gastar aqui nos negócios aqui. É até legal o Sonic Orange, só que foi lançado muito mal, cara. O Sonic 1, o Sonic 2, o Sonic CD tão estranhos, não é a mesma coisa que o Sonic 3. O jogo pesa 8 GB, é um jogo de sprite, essa tela principal é 8 GB, tudo isso aqui é 8 GB, isso aqui é um Sonic Generations, tá ligado? E é 20 FPS, ai. Vamos pro próximo jogo, vai. Aqui estamos no Sonic Frontiers, eu coloquei o jogo na resolução em HD, escala de renderização 100%, vamos testar aqui o jogo, porque o jogo ele é meio louco, né? Não tá com anti-aliasing e eu deixei o gráfico tudo no baixo, tá? Tá tudo no baixo aqui pra vocês, caso vocês queiram ver aqui. O V5 vou desativar, não adianta de nada também, mano. Tá cravado a 60, mas eu duvido muito que vai subir mais do que isso nesse jogo aqui, né? Então, o Sonic Frontiers já é o jogo que é pesado. Esse jogo ele consome memória de vídeo, tá, pessoal? Esse jogo que eu vi num vídeo de um rapaz, ele tá consumindo 4 GB. Eu tô usando 1 GB de vídeo aqui, da Intel HD. Ih, já me levou pro Asura? Calma aí. Calma, deixa eu me afastar aqui. Calma aí, deixa eu analisar o que tá acontecendo aqui. Eu tava testando um jogo aqui antes, né? Na Intel HD Graphics, né? Cadê aqui? Eu tenho que tirar a câmera. Aqui, pô. Agora sim. O jogo tá dando interessantemente, né? Aqui estamos no Open Zone já. A parte onde que é pesado, né? E tá uns 13 DPS. Aqui já é ruim já, tá, pessoal? Apesar de algumas pessoas elogiarem o Sonic Unleashed, né? O porte do jogo, lá não era muito saudável não, a pessoa jogar numa taxa de frames assim não, hein? É meio ruim. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou diminuir a escala de renderização. Eu vou deixar no 50%. Acho que 50% vai ficar já meio borradinho, mas é pra ganhar um pouquinho de FPS pelo menos, ó. Agora tá quase a 20 FPS. 20 FPS até dá pra jogar assim agora. Não é tão ruim assim não. Eu acredito que se vocês pegarem pra vocês pegarem pra jogar o jogo com uma Intel... Não é Intel. Se vocês pegarem um jogo pra rodar com mods, né, que desativa grama, desativa sombra, vocês iriam ter uma taxa de frames melhor, né? Mas o jogo aqui ele é jogável, tá? Quem for jogar com uma Vega, cara, a pessoa pode jogar tranquilamente esse jogo aqui. Aqui, ó. Tô rodando Sonic Frontiers aqui. Aí, quebrei ele. Eu sei jogar Sonic Fronteiras aqui, rapaz. Tá me tirando. Eu bati e levei choque ainda. Eu adoro quando acontece esse negócio aqui.
Não posso fazer minhas malandragens aqui, tentar quebrar o jogo. Olha o jogo chovendo aqui. A bola me acertou. Calma. Calma aí, deixa eu enxergar. Eu não tô enxergando não, moço. Tem uma bola ali que dá com choque? Eu não lembrava que tem uma bola com choque nesse jogo. Tem uma bola com choque antigamente? Não lembro. Vamos pegar um pouquinho de anéis ali. Aí um pouquinho dos anéis. Vamos enfrentar o menino ali. Batendo. Você viu a bola, não acertou, cara. Eu não lembro que tinha essas bolas aqui. Essas bolas não tinha não, cara. Eu acho que adicionaram essas bolas aqui. Que louco, né? É que a galera tá... Sabe o que tá acontecendo, pessoal? A galera tá falando no vidinho do diretor desse jogo, tá falando, viu, acrescenta esse negócio aqui, coloca esse negócio aqui. Aí os caras estão atualizando o jogo, né? Vou mostrar aqui a Cyberspace para vocês, aqui, né? Cyberspace. A Cyberspace que parece que tá rodando muito bem, cara. Na Cyberspace tá rodando quase a 60 FPS, né? Tá dando, eu tô sentindo que tá dando umas travadinhas, não sei se isso é por conta da gravação. É, Cyberspace roda normal. E tá tudo piscando ali. Isso aqui é coisa da, acho que da renderização, tá muito baixo, talvez. Não sei, dá pra gente fazer mais testes depois. Ah, já quase consegui esse rank, mano, nesse pequeno teste aqui. E olha que nem fui rápido. Mas dá pra rodar, Se a pessoa ainda desativar sombra, desativar gramado, agora, aí a pessoa consegue jogar o Sonic Frontiers. Mas isso acho que provavelmente vai ficar para um próximo vídeo. Bom, pessoal, o vídeo fica por aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram bastante, deixe o gostei para apoiar o canal. E quem não é inscrito, inscreva-se aí e ative o sininho, pô. Seja bem-vindo, meus queridos inscritos. E é isso aí, esse foi o teste do Sonic Frontiers aqui. É um teste bem básico, só pra ver como que o jogo tá rodando aqui. O jogo original não tem mod nenhum, tá? Ó, gramado, tem sombra, tem tudo aqui, tá? É o jogo completo na Intel UHD. E o jogo fica na casa dos 20 FPS, 18 a 20. É jogável, mas não é recomendável. Ele parece Sonic Unleashed, e o Sonic Unleashed no console rodava assim, a 20 FPS. Não é gostoso de jogar não, pra ser bem sincero, mas é jogável, dá pra pessoa jogar e até zerar o jogo sem problema nenhum. Enfim, um grande abraço para todos vocês e se cuide, pessoal. Seria engraçado se eu tivesse jogando Sonic Frontiers e aparecesse o Squid, né? Um grande abraço e se cuide, pessoal.